do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. God so loved the world, He gave His Son to die. But the plan is hidden until we tell them why. They need a messenger of light before the shadows turn to night. Who will go?
His love into the world. The time is right, the fields are white. There's work to do before the night, so we'll go into the world. Take His love into the world. He is calling you and me into the world. Be the Great Commission. Go out and plant the seed. Laboring together, in time we will succeed. His love was meant for us to share to every people everywhere. Who will go? Go into the world, take His love into the world. The time is right, the fields are white. There's work to do before the night, so we'll go into the world, take His love into the world. He is calling you and me into the world. How will they hear that there's a God who loves them? How can the blind regain their sight? How can the lost find hope unless we tell them we are to be a salt and light? Look to the field, you'll see the harvest ready. Servants of God, we must obey. All of the world will know the Father loves them if we will only point the way. Go into the world, take His love into the world. The time is right, the fields are white. There's work to do before the night, so we'll go into the world, take His love into the world. He is calling you and me. Oh, He is calling you and me. Yes, He is calling you and me into the world. Take His love into the world. The time is right, the fields are white. There's work to do before the night. Go into the world, take His love into the world. He is calling you and me into the Irmãos, nós queremos, em nome da família Marcos, agradecer todo o apoio recebido durante todos esses anos na obra do Senhor, através do que Deus está fazendo nos campos missionários. Estamos enviando esse breve resumo das atividades nas diferentes cidades em que estamos trabalhando com toda a equipe de missionários e pastores do Projeto Alcance, onde nós estamos trabalhando junto e liderando esse trabalho para a honra e glória do Senhor. Uma vez mais, agradecemos a sua oração, a sua contribuição, seu carinho, seu apoio incondicional a nós e a todos os missionários que estamos atuando nessas localidades. Deus tem sido exaltado, Deus tem sido louvado, sua palavra tem sido pregada de diferentes maneiras, através de ações sociais, através de eventos, estudos bíblicos e a própria mensagem em cada uma das congregações que estamos plantando. Esse ano nós estamos avançando apesar de toda a pandemia, e louvado seja Deus. Uma vez mais, muito obrigado por fazer parte do que Deus está fazendo em nós e através de nós.
Boa noite. Saúde os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão vendo, eu estou aqui na IBP, né? E é impossível vir aqui à IBP e não lembrar do rosto de alguns de vocês, pessoas que sentam sempre no mesmo lugar, uns que sentam do lado direito, no meio, na esquerda, e a gente está aqui no templo e a gente, ao vir aqui, lembra do rosto de cada um de vocês. Mas é assim que Deus quer que nós cultuemos Ele nesse momento, né? Você aí na sua casa, e nós vamos estar louvando a Deus e adorando e ouvindo o que Ele tem para nos dizer. Amém? Dito isso, eu queria incentivar você, membro da Igreja IBP, você que assiste os nossos cultos, a acessarem as mídias sociais da igreja. Aproveite para acompanhar os cultos que você de repente tenha perdido. Tem programação para as crianças lá. Aproveite para conhecer um pouco da nossa igreja, você que não é membro. E você que é membro, prestigie os trabalhos que a nossa igreja tem feito. Você já deve ter visto na propaganda no início do culto aí, as atividades que a igreja tem no meio da semana. Não deixe de participar. Aproveite, acesse as mídias sociais da igreja. E você, agora eu quero falar com você, membro da IBP. A igreja, ela continua firme. Nós não temos vindo aqui à igreja e nós continuamos cultuando a Deus aí na sua casa de uma maneira diferente, e não tem sido diferente também com relação ao culto a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Não deixe de cultuar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas. Nesse momento que eu estou falando, está aparecendo aqui a conta corrente da igreja e a agência. Você tem a oportunidade até de tirar uma foto e guardar isso e fazer a sua transferência ou fazer o seu depósito. Caso você tenha algum problema para entregar o seu dízimo, você pode falar com o Celso, você pode ligar para o tesoureiro da nossa igreja. Amém? Não deixe de cultuar Deus com seus dízimos. Dando prosseguimento ao processo de sucessão pastoral, o pastor que vai nos abençoar trazendo a mensagem de hoje é o pastor Carlos Prose. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez nessa noite. Eu quero saudar você com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero dizer para você, olha, fique firme, meu irmão. Fique firme, como disse na última mensagem, Jesus está no barco e nós podemos ir em frente. E eu quero, antes de começar, fazer uma oração. Vamos orar, baixe sua cabeça aí na sua sala, aí diante do seu aparelho, do seu celular, onde você está me assistindo. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento e dizer para você, olha, vai passar e nós vamos continuar em frente. Ore conosco agora. Pai querido, o Senhor sabe, ó Deus, das lutas, das dificuldades, das tempestades, dos problemas que cada um dos meus queridos irmãos e irmãs estão enfrentando. Alguns até enfrentando problemas financeiros por causa desse momento econômico que o nosso país está atravessando. Outros enfrentando a dor da perda de um ente querido, com seu coração dolorido, muitas vezes não pôde nem velar o seu parente por causa da pandemia, por causa desse isolamento social que nós estamos enfrentando. E uma das coisas que nós cremos é que o Senhor está conosco. Mas nós sabemos, ó Deus, que a luta vai continuar, mesmo depois que passar a pandemia. Mesmo depois que as coisas voltarem não ao normal que era antes, mas ao novo normal, como todas as pessoas estão dizendo, nós cremos que podemos confiar no Senhor e que o Senhor estará conosco. Abençoa, Pai querido, cada família que está nos assistindo, cada irmão, cada irmã. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a Igreja Batista do Parque, nesse momento de transição, na sua sucessão pastoral. Que o Senhor esteja orientando, abençoando, que cada decisão seja tomada debaixo da tua mão poderosa, debaixo da tua orientação. Ó Espírito Santo, orienta as decisões.
guia a tua igreja, guia o teu povo. Eu te peço estas bênçãos e peço agora, Senhor, também pela transmissão da tua palavra, da tua mensagem nesta noite. Tu sabes, ó Deus, da minha incapacidade como ser humano de alcançar os teus pensamentos. Mas eu te peço, ó Espírito Santo, fala através de mim. Fala através da minha vida. Ó Senhor, que a minha vida, a minha palavra, o meu pensamento nesta hora, sejam todos em louvor a Ti. Usa, Senhor, os meus pensamentos, a minha voz, a minha boca, que não seja palavra do pastor Carlos, mas seja a palavra do Senhor através de mim. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Como você está, meu irmão? Como você tem passado esses dias? Como você tem enfrentado as suas dificuldades? Como você tem vencido esses dias de confinamento na sua casa? Uma rotina totalmente diferente, uma rotina totalmente estranha. O ano parece que está sendo considerado um ano perdido para muitos. Mas toda vez que acontecem situações de crise, situações adversas, eu quero dizer para você que é um tempo de crescimento. Alguém disse certa vez que o sofrimento é a didática de Deus. Deus permite os sofrimentos porque é no sofrimento que nós crescemos, é no deserto que nós somos aperfeiçoados. É no deserto que nós entendemos a mão do Senhor e percebemos o seu cuidado. Alguém disse certa vez, se eu não me engano, um autor, Charles Swindoll, num dos seus livros, ele diz que a nossa vida, ela passa por momentos de prosperidade e passa por momentos de crise. E que às vezes é mais fácil nós cairmos nos momentos de prosperidade quando tudo está bem, porque nos momentos de crise nós buscamos o Senhor. Nos momentos de crise nós buscamos a sua presença. Nos momentos de crise nós sabemos que temos a um Deus Todo-Poderoso a quem podemos recorrer. E nos momentos de crise nós nos submetemos a Deus. E nessa noite eu quero pensar sobre como vai ser depois. Quando acabar a pandemia, você já parou para pensar como vai ser? Como que você vai enfrentar a sua vida nova, talvez o novo normal, como dizem muitos por aí, mas eu quero dizer, olha, nós precisamos continuar em frente. A nossa marcha continua, a nossa corrida não acabou, o céu ainda não chegou e nós vamos então continuar nessa corrida. E para isso, eu quero chamar a sua atenção para um texto da Palavra de Deus, que está lá na Carta aos Hebreus, capítulo 12. E ele diz nesse texto, nos primeiros 3 versículos que nós estaremos lendo aqui, algo bastante interessante para nós nesse momento. Diz assim, Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Se você abriu aí na sua casa, aí no seu sofá, abre a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. E presta atenção no que o Senhor nos diz nesse momento. Ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente
aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos em frente? Você está disposto a ir em frente? Você está disposto a continuar? Mas nessa noite eu quero pensar com você algumas coisas. Olha só. Existem situações que muitas vezes nós não temos controle. A pandemia é uma delas. Porque é algo que está fora de nós, está além de nós. As circunstâncias nós não controlamos. Os problemas externos nós não controlamos. Nós não conseguimos dimensionar, como disse na última mensagem, o tamanho da tempestade que pode vir. E se vir, nós não temos condições de controlar como a tempestade vai nos atingir. Mas uma coisa nós podemos fazer. Quando nós enfrentamos os problemas, e eu quero dizer para você, olha só, presta atenção. Não temos controle sobre as circunstâncias exteriores, mas o Senhor nos orienta para que nós controlemos aqui dentro de nós. Como está dentro de você? Como está o seu interior? Como está o seu coração? Às vezes, as tempestades são até menores exteriormente do que interiormente. Quantos corações preocupados? Quantos corações aflitos? Certa vez o salmista pergunta, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Às vezes a nossa vida está assim, perturbada. Então o Senhor, através do autor da carta aos Hebreus, nos dá algumas orientações. E eu quero que você pense comigo nessas orientações. Há coisas que podem nos reter. Há coisas que podem nos atrapalhar. E o que a gente tem que fazer? Quando você olha para dentro de você, você tem que fazer uma autoanálise. E pensar, o que é que está me atrapalhando? O que é que está atrapalhando sua vida, meu irmão, minha irmã? O que é que você tem deixado tomar vez e lugar na sua vida, a ponto de que atrapalhe você na corrida que o Senhor tem proposto para você? Aqui o texto vai falar de algumas coisas, uma coisa interessante. Ele diz assim, que nós precisamos nos desembaraçar de todo peso, abandonar todo peso que nos atrapalha. Eu lembro que teve um ano que a minha irmã é corredora, e ela participa aí de várias corridas em vários lugares, e uma vez ela participou inclusive da São Silvestre. E nós acompanhamos a São Silvestre para ver se a gente conseguia ver no meio daquela multidão toda a minha irmã correndo. É claro que não conseguimos ver. Somente as fotos que ela mandou depois. Mas nos chamou a atenção que naquela corrida tinham algumas pessoas que entraram ali para vencer. E aqueles que entraram ali para vencer foram com o calçado certo, foram com o short certo, a roupa certa, a camiseta certa. E não somente isso, mas eles estavam preparados para a corrida. Eles não estavam carregando nada que pudesse fazer peso na sua corrida. Mas tinha um grupamento lá, uma multidão de pessoas que estavam ali somente para aparecer na televisão. E nesse grupo você podia ver as coisas mais engraçadas e mais hilárias. Pessoas correndo com fantasias, pessoas correndo com cachorro, pessoas correndo com objetos e tantas coisas. Eles sabiam que eles não iam conseguir vencer a corrida. Eles estavam ali só para aparecer mesmo. Tem muita gente que às vezes corre a vida cristã dessa forma, com um monte de peso junto, um monte de coisa atrapalhando sua vida, um monte de coisa que, em vez de ajudar, faz com que a pessoa se atrase, se atrapalhe.
O que o texto está dizendo é que na corrida da vida cristã, nós precisamos nos desvencilhar, nos desembaraçar de tudo aquilo que nos atrapalha. Eu não sei o que está atrapalhando sua vida, mas eu tenho vivido ao longo da minha vida cristã e visto pessoas embaralhadas, pessoas atrapalhadas, pessoas embaraçadas, pessoas com dificuldades. Elas não conseguem crescer na vida cristã, por quê? Porque estão embaraçadas com as coisas desse mundo. Quando o Senhor Jesus falou sobre a parábola dos solos, ou da semente, como alguns dizem, ele falou que haviam vários tipos de solo, e um dos tipos de solo que tinha ali, diz o seguinte, que os cuidados deste mundo sufocam a pessoa, e aquela semente morre, aquela planta morre. Quais são os problemas que têm atrapalhado sua vida? Talvez o peso que muitas vezes nós estamos levando é só aqui dentro, e falta a gente se desvencilhar, falta a gente se desembaraçar dessas coisas. O que é que está te afligindo, meu irmão, minha irmã? O que é que você tem permitido na sua vida que tome vez, tome lugar do que pertence só a Deus? E às vezes a vida cristã não tem progredido porque você tem permitido que coisas atrapalhem a sua corrida. Por isso que o texto diz, olha, depois de verificar todos os heróis da fé no capítulo 11, depois de mostrar tudo aquilo, ele diz, portanto, também nós, que temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunho, ou seja, todas as pessoas que já venceram, nós agora precisamos nos desembaraçar. Nós agora precisamos deixar tudo aquilo que porventura esteja nos afligindo, nos perturbando. E eu quero dizer uma coisa aqui para você, às vezes a gente olha para as coisas que nos embaraçam como se fossem meramente pecados. Às vezes não é um pecado em si. Nem tudo que nos atrapalha é pecado. São coisas normais, coisas lícitas. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Sabe o que isso quer dizer? Que Paulo já estava desembaraçado. Nós precisamos nos desembaraçar. Quantas vezes eu tenho visto irmãos e irmãs com dificuldade na sua corrida, porque tem deixado coisas deste mundo servir de peso na sua vida. Quando a gente olha para o Velho Testamento, lá nós encontramos o Senhor pedindo a Abraão o seu filho, seu único filho. A gente sabe que Isaac não era problema. Isaac não era um problema para Abraão. Ele era o filho da promessa. Também não era problema para Deus, não era pecado, não era peso. Era o cumprimento de todas as promessas que Deus tinha feito para Abraão. Mas o Senhor pediu que Abraão entregasse Isaac. Às vezes, na nossa vida, nós precisamos aprender a entregar aquilo que, porventura, possa se tornar peso na nossa corrida. Quando a gente observa os atletas treinando, muitas vezes eles treinam com pesos no pé, fazendo aquelas corridas, ou às vezes com aqueles elásticos, treinando a corrida, para que na hora da corrida, na hora da partida do futebol ou da atividade esportiva, quando eles vão realmente para a disputa, eles deixam aquilo para trás e sem peso nenhum eles conseguem correr, eles conseguem vencer aquela partida. O que é que está pesando na sua vida? O que é que está pesando no seu coração? O que é que está impedindo e atrapalhando você
a seguir com desenvoltura o caminho que nos está proposto pela Bíblia. Quantas vezes nós temos dificuldade de entender tudo aquilo que o Senhor requer de nós, porque nós já criamos pré-conceitos, nós criamos pré-determinações e acreditamos que não podemos mudar, mas às vezes o Senhor quer nos mudar. Mas tem coisas que às vezes são pesos em nossa vida. Eu não sei você, eu vejo por mim. Uma das coisas que eu aprendi é que nada nesse mundo me impede de cumprir o chamado que Deus tem para mim. Quando Deus me chamou, e Ele nunca me permitiu ter, e eu já falei isso aqui uma vez, num domingo pela manhã na Igreja Batista do Parque, que eu nunca tive uma propriedade, eu nunca comprei uma casa. Deus nunca deixou. Mas também nunca fui atrás, porque isso para mim não é problema. Porque para onde o Senhor me chamar, eu estou indo. Não me segura. Às vezes as pessoas têm pesos na sua vida por causa de coisas desse mundo. E o texto está nos convidando nesta noite a nos desembaraçarmos de todo o peso que nos atrapalha. Como eu disse, nem todo peso é pecado. Agora, todo pecado nos atrapalha. A segunda coisa, então, que nós precisamos aprender é que na nossa corrida cristã, e aqui o texto diz, o peso, desembaraçar do peso e do pecado. E aí nós chegamos num ponto em que muitas pessoas na vida cristã não estão conseguindo progredir por causa de pecados abrigados em seu coração. Pecados de estimação. Pecados que vão sendo recorrentes na vida da pessoa e a pessoa se acostuma com aquilo. Uma vez eu li uma ilustração que dizia o seguinte, que nós temos uma capacidade de adaptação que faz com que nós nos adaptemos às circunstâncias, mesmo que às vezes essa circunstância não seja a melhor pretendida. Por exemplo, se eu entrar num ambiente escuro, no primeiro momento talvez eu fique ali um pouco meio que tateando, querendo me encontrar, mas se eu ficar ali um tempo, a minha vista vai se acostumando com o escuro. E sabe o que acontece? Daqui a pouco eu consigo me movimentar no escuro, sem tropeçar nas coisas que estão diante de mim. E o grande problema do pecado abrigado no coração é que o pecado abrigado no coração, às vezes a gente se acostuma com ele. E isso é terrível para nós corrermos a carreira que nos está proposta. O autor de Hebreus vai dizer o seguinte, olha, diante de tantos exemplos que vocês viram aqui no capítulo 11, essa nuvem de testemunha, vamos correr a carreira que nos está proposta, nos desembaraçando do peso de todas as coisas e nos desembaraçando do pecado. O pecado nos amarra, o pecado nos oprime. Quantas pessoas, havia um hino antigamente, dizia assim, quantos que corriam bem já não mais contigo vão, outros seguem, mas também frios e sem amor estão. Sabe por quê? Por causa do pecado. Na minha vida cristã eu já vi tantas pessoas que estavam indo bem e de repente permitiram que um pecado tirasse essa pessoa do caminho e foram, sem confessar o seu pecado, foram continuando, que até acabaram se acostumando com o pecado e se afastando de Deus. A Bíblia nos fala em Isaías que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. E essa separação faz com que Ele não nos ouça. Por isso que lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, ele diz assim, o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, não basta apenas confessar, Senhor, é verdade.
Senhor, é verdade, eu sou um picareta, eu estou sempre cometendo esse pecado. Não. Sabe o que é que o texto está nos dizendo? Que você tem que confessar o pecado e deixar o pecado. Quando Jesus perdoa aquela mulher pega em adultério, ele diz para ela, vá e não peques mais. O Senhor Jesus já levou sobre si na cruz do Calvário todos os nossos pecados e através do seu sacrifício ali na cruz, ele já nos perdoou. A Bíblia nos diz em Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós já fomos perdoados, portanto agora nenhuma condenação há. Mas a mesma palavra nos diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. 1 João capítulo 1. Então, não diga que você não tem pecado. Confesse o seu pecado. E diz lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quantas pessoas eu tenho visto ao longo da minha vida cristã que não progridem, não vão para frente, estão sempre amarradas, estão sempre atrapalhadas, estão sempre embaraçadas. E sabe qual é o problema? Pecado escondido no coração. Então essa noite, meu irmão, minha irmã, é hora de você abrir o seu coração diante do Senhor. É hora de você ir à presença de Deus e dizer, Senhor, sonda o meu coração. Como o salmista fez no Salmo 51, ele diz, purifica-me dos que me são ocultos. Às vezes a gente acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Então nós precisamos ir à presença de Deus, colocar a nossa vida como um livro aberto diante de Deus e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas há algo importante que eu quero dizer para você. Não peça perdão de pecado no atacado. O pastor Wagner sempre disse, nós temos que pedir perdão no varejo, porque nós pecamos no varejo. Ou seja, não adianta você ficar, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Isso aí é conversinha. Você precisa confessar cada um dos pecados. E sabe como é que a gente faz isso? Nos quebrantando diante do Senhor e permitindo que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Dizendo, Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau, vê se há algum pecado escondido e me perdoa. E o Senhor há de mostrar, e Ele mostra. E quando Ele mostra, nós precisamos confessar e deixar. Mas aí você diz assim, então, o esforço todo é meu. Não. O Senhor está conosco. E Ele diz que para nós corrermos esta carreira com perseverança, nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que quer dizer isso? Eu acho interessante que o autor aos Hebreus, ele diz assim, só há um autor, só há um consumador da nossa fé, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E o que é que você precisa fazer para você conseguir correr a sua carreira, se desvencilhando de todo peso, se desvencilhando de todo pecado? Olhar para Jesus. O texto nos diz, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quantas pessoas, às vezes, tropeçam na vida cristã? Sabe por quê? Porque estão olhando para os homens. Líderes humanos. É verdade, nós precisamos olhar para o exemplo dos nossos pastores. A Bíblia nos diz isso no próprio livro de Hebreus, capítulo 13, vai dizer assim, imitai a fé dos que ensinar, lembrai dos vossos guias, dos vossos pastores, e imitai a fé deles. Sim, nós precisamos imitar.
Mas aquele que é autor e consumador da nossa fé é somente um, Jesus. Os líderes humanos são usados por Deus, mas continuam sendo humanos e falhos. Continuam sendo humanos que podem cair. E uma das estratégias do diabo, do nosso adversário, do inimigo das nossas almas, do inimigo da igreja, é derrubar líderes. Sabe por quê? Porque derrubando líderes, muitas pessoas que estavam confiando nesses líderes acabam caindo juntas. Por isso que o texto nos convida nesta noite a olhar somente para Jesus, dizendo assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E sabe, essa carta aos Hebreus, ela foi escrita para uma igreja que estava sofrendo perseguições, para uma igreja que estava sofrendo dificuldades, para uma igreja que estava vendo muitas vezes os seus líderes sendo presos. E ele diz, então, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus sofreu por nós. O texto vai dizer assim que, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele morreu na cruz. Ele não fez caso da vergonha, porque morrer na cruz era vergonha. Ele não fez caso. Ele se entregou por mim e por você. Olhe para Jesus. Pare de olhar para homens. Pare de se comparar com irmãos. Os irmãos também são frágeis. Os irmãos também são fracos. Esse texto, esses versículos aqui, nos convida primeiro para olhar para dentro de nós. O que é peso, o que é pecado e abandonarmos. Mas também nos convida para olhar para fora, para olhar para frente, para olhar para Jesus. Você está olhando para quem? Você está olhando para líderes humanos? Você está olhando para homens? Olhe para Jesus. Jesus é o nosso exemplo maior. Ele suportou a cruz e hoje ele está sentado à destra do trono de Deus. Por isso o texto vai dizer no versículo 3, considerem atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se desanimem, para que vocês não desmaiem nas vossas almas. Quantas vezes nós estamos enfrentando lutas e a gente só olha para o homem, a gente só olha para o nosso braço, a gente só olha para a nossa força, a gente só olha para as nossas circunstâncias. Então nessa noite eu quero convidar você, olhe para Jesus. Nós só conseguimos marchar a nossa corrida cristã olhando para Jesus. Nós só conseguimos vencer quando olhamos para Jesus. Nós só conseguimos continuar, mesmo quando vemos líderes caindo, mesmo quando vemos irmãos caindo, quando nós estamos olhando para Jesus. Eu me converti ainda adolescente, e ao longo da minha vida cristã, da minha carreira cristã, eu vi líderes caindo. Eu lembro de um líder, não vou falar o nome aqui, que eu admirava. Assistia todos os seus programas, assistia tudo, e de repente eu vi esse líder cair. Mas eu sabia que eu não devia olhar para ele, eu devia olhar para Jesus. E eu continuei olhando para Jesus e pedi misericórdia para aquele irmão que tinha caído, aquele líder que tinha caído. Então, se você na sua vida quer enfrentar e continuar a sua corrida, a sua marcha, marchando com vontade, você precisa olhar para Jesus. Jesus é o nosso alvo. Jesus é a nossa meta. Lá em Efésios vai dizer assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo. Homens falham, Jesus não. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele não somente fez todas as coisas, mas ele aplica em nossos corações a fé que nós precisamos ter nele. Ele é aquele que efetua em nós tanto querer como realizar. Confie em Jesus. Desvencilhe-se do peso, desvencilhe-se do pecado e olhe para Jesus. Olhe para Jesus.
Olhe para Jesus e continue a marchar. Não pare a sua caminhada. O céu vai chegar, as lutas vão passar porque você está olhando para Jesus. Continue olhando para Jesus. Não deixe que os problemas desse mundo te abatam. Não deixe que os problemas desse mundo te derrubem. Continue olhando para Jesus. Haverão lutas? Sim, haverão. Haverão derrotas? Sim, também. Mas haverá vitória, porque você está olhando para Jesus. E Jesus venceu todas as coisas. Jesus venceu a morte. E se ele venceu a morte, que era o nosso último inimigo, ele é vencedor em todas as coisas. E por ele nós somos mais do que vencedores. Vale a pena todo esforço empenhado, porque o prêmio que nos espera é a vitória em Jesus. Coloque sua vida na presença de Deus agora. Eu quero convidar você, olha, eu vou falar com você diretamente. Coloque sua vida na presença de Deus. Dá uma analisada aí no seu coração. Tem alguma coisa que está te atrapalhando? Deixe para lá. Abandone. Desembarace-se. Desvencilhe-se. Tem algum pecado que você precisa confessar? Confesse. Não deixa passar, não. Não deixa virar recorrente na sua vida. Mas olhe para Jesus, porque ele na cruz do Calvário venceu a morte e levou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Por isso, confie em Jesus, meu irmão, confie em Jesus, minha irmã. Entregue seu coração para Jesus. Igreja Batista do Parque. Seja com dificuldades, seja com facilidades, a marcha tem que continuar. A luta precisa continuar. Ainda não chegamos no céu. Ainda haverá muitas coisas a serem realizadas por esta igreja. E ela vai vencer, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero orar com você nesta hora. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos aí onde você está. Deixe Deus falar ao seu coração, deixe o Espírito Santo falar com você nesta hora. Diga, Espírito Santo, sonda o meu coração. Vê se há algum peso me atrapalhando nesta corrida. Vê se há algum pecado me prendendo e me arrastando para baixo. E olhe para Jesus. O sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, diz a palavra, nos purifica de todo o pecado. Eu quero orar com você. Pai querido, sonda os nossos corações, sonda nossas vidas. Ó Deus querido, se há alguma coisa em nossos corações, em nossas vidas, que está atrapalhando a nossa corrida, ajude-nos a vencer, ajude-nos a desvencilhar, ajude-nos a desembaraçar, ajude-nos a estar confessando e deixando os nossos pecados para lá, porque Jesus venceu na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Tira, Senhor, os nossos olhos dos problemas, das dificuldades, dos pesos e ajuda-nos a fixar os nossos olhos em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a viver para a honra e glória do nome de Jesus e assim continuarmos a nossa caminhada. Abençoa, ó Deus querido, a Igreja Batista do Parque. Abençoa cada irmão, cada irmã que está nos assistindo nessa hora. Ó Deus querido, visita cada lar aqui representado, ó Deus, cada pessoa que está nos assistindo, visita, Senhor. E quando acabar, quando nós pudermos nos reunir novamente, sabemos que o Senhor não nos deixou nesta caminhada. O Senhor está conosco. Por isso nós vamos continuar marchando. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta certeza, por esta bênção. E assim, ó Deus, nós queremos pedir agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e preciosa comunhão consoladora, o encorajamento do Espírito Santo, esteja com a tua igreja, com o povo reunido e com a tua igreja espalhada sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém
e amém. Deus abençoe, que você seja muito abençoado com esta palavra. Transmita também esta mensagem a outros.